Oi pessoal, boa tarde, paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma live da nossa quinta-feira, que estamos estudando a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que Deus possa nos abençoar nessa tarde, que queremos realmente ter um tempo para aprender a Palavra de Deus, buscar a presença do Senhor. Vamos ter um tempo de oração? Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra, viva, santa, fiel e verdadeira. Jesus, obrigado porque podemos aprender. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, porque queremos, Senhor, sermos edificados pela Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos estudar. Semana passada nós estávamos estudando o livro de Atos, capítulo 2, e nós vamos continuar hoje. Hoje vamos terminar o capítulo 2. Nós estamos estudando sobre a igreja de Atos. E é muito importante que nós possamos entender e vivermos como a igreja de Atos, porque a igreja de Atos é a igreja do Senhor Jesus e é essa igreja que continua. Então vamos estudar e vamos aprender a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo 2, a partir do versículo 42. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esta é a palavra que nós vamos estudar hoje. Na verdade, é a vida da igreja, do início da igreja, como eles viviam. E é uma lição importantíssima para nós hoje. Então, hoje nós vamos estudar sobre essa parte aqui, vamos terminar o capítulo 2. Mas antes, eu queria lembrar você que escuta as nossas lives, que acompanha nas quintas-feiras, lembrando sempre, se você tem um propósito de oração, se você tem algo que você quer clamar ao Senhor, faça um propósito com Deus e esteja todas as quintas-feiras conosco, que sempre no fim das lives nós vamos estar orando por ti, pelo teu propósito, por aquilo que você está colocando no teu coração. Lembra que eu disse, às vezes a gente faz os propósitos e vai no culto, e vai lá na igreja, tá de maneira presencial. Mas aqui nós também, na live, nós também invocamos o nome do Senhor e muitas pessoas às vezes não podem ir no culto. Então, o Senhor abençoa da mesma maneira. Então, vamos fazer os nossos propósitos de Deus, com Deus em oração, nas quintas-feiras. Então, se você tem um motivo especial de oração, algo que você está clamando ao Senhor, esteja conosco até o fim da live. No fim da live, nós vamos estar orando por ti, pelo teu pedido de oração, por aquilo que você está colocando na presença do Senhor. Quero pedir também que você esteja orando pelo pastor Osmar. Agora ele não está podendo fazer as lives, é uma questão de saúde, né? Então, gostaria que você estivesse orando e intercedendo por ele.
né? Eu, pastor Osmar, nos revezamos nas lives e nos revezamos também nos problemas de saúde, né? Às vezes eu estou com problema, às vezes ele está com uma questão de saúde, mas o Senhor nos tem sustentado a minha vida, tem sustentado a vida do pastor Osmar, né? E temos aprendido a palavra de Deus. Amém? Então, no fim da live a gente vai estar orando por ti, pelo teu pedido de oração, né? Queria te convidar também para estar conosco nos nossos cultos, que nós temos no domingo pela manhã presencial, domingo à noite, né, às 19 horas, e na terça às 20 horas, que é um culto presencial também, para você estar conosco, buscando a presença de Deus. Então vamos agora estudar a palavra do Senhor e ver como vivia a igreja. Na verdade, nós vamos ver como é uma igreja cheia do Espírito Santo. E nós precisamos muito entender essa questão de igreja, porque nós dizemos muitas igrejas, mas não são muitas igrejas, porque igreja é uma só, a igreja é a do Senhor Jesus. O que nós temos é várias denominações, né? Nós temos Assembleia de Deus, luteranos, batistas, presbiterianos, né? Nós temos várias igrejas, quadrangular, Deus é amor, nós temos então várias denominações que nós comumente chamamos de igreja. Mas independente de sermos assim, várias denominações, tem certas coisas que como cristãos nós precisamos observar para saber o que é a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Porque às vezes as pessoas pensam: a igreja evangélica é tudo igual. Não é assim. Nem tudo é igual, principalmente hoje em dia. Por que hoje em dia é mais difícil e mais perigoso? Sabe por quê? Por causa da ação do espírito do engano nos últimos dias. Quando nós lemos a palavra, tem uma das coisas que é mais séria de todas, que eu já falei, que é mais séria que guerras e que todas as outras coisas, todos os outros sinais que vão acontecer, que é o quê? São os falsos mestres. A ação do espírito de engano. E por isso que nós devemos ter muito cuidado na igreja que nós vamos, na denominação da qual nós fazemos parte. E hoje nós vamos ver sobre isso. Então é muito importante nós prestarmos atenção e entendermos esse estudo bíblico de Atos, que é o início da igreja. E o que nós vemos na igreja? Por que eu falei bastante isso? E, na verdade, o que nós vemos nas igrejas hoje em dia? Nós vemos muitos problemas. E problemas sérios. O que nós vemos hoje? Pessoas vendendo as bênçãos, igrejas centradas no homem, onde o homem é o centro, igrejas de autoajuda. Vemos as igrejas que só pescam no aquário dos outros, aquelas igrejas que não evangelizam. Eles vão numa pessoa que já tem a sua denominação, a sua igreja, e diz: vem para a minha igreja, aqui é melhor, aqui tem mais amor, vem nos fazer uma visita, que você vai ver a diferença. Então, isso é errado, porque a igreja que pesca no aquário dos outros tem todo o oceano para pescar, né? Mas elas não querem pescar no oceano. Pescar no oceano dá trabalho. O que é mais fácil? Pegar um anzol e colocar no aquário dos outros e convidar. Vem aqui fazer uma visita, olha como aqui é legal. Então tem igrejas que se formam de membros que saíram de outras igrejas e daí convidam pessoas de outras igrejas e aí elas crescem. Uau, que igreja! Que igreja nada, aquilo é uma junção de gente que saíram das suas denominações. E isso é errado. Isso não é correto não, né?
diante de Deus. E nós vemos igrejas sem nenhum conhecimento bíblico. E por causa disso, de se juntarem em pessoas, as pessoas, na verdade, você não vê pastores com formação, pastores que realmente estudam, nós não vemos nenhum conhecimento bíblico. Nós vemos os pastores pegando a Bíblia, mas sem o conhecimento da palavra e distorcendo a palavra. Nós já vamos ver um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós estamos estudando a igreja de Atos e nós vemos aqui como que viviam os primeiros convertidos. E o que nos diz o versículo 42, Atos 2, 42, o que diz esse versículo? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Só nesse versículo aqui, nós podemos ver como é a igreja, a verdadeira igreja, como ela anda. O que é uma igreja, porque essa igreja, aqui que nós vemos descrita em Atos, é uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja cheia do poder de Deus. E aqui, nós vemos de maneira clara o Senhor nos dando a diretriz como deve ser o lugar que nós congregamos. E a primeira frase que diz, no versículo 42, que eles perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos. Mas a questão é assim, ó. O que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é o ensinamento dos apóstolos. O que os apóstolos ensinavam? Aquilo que eles aprenderam com Jesus. Eles ensinavam a palavra de Deus. Eles ensinavam a Bíblia. Então a doutrina que eles tinham era a doutrina da palavra, a doutrina dos apóstolos. E como nós estudamos, hoje em dia, gente, não tem mais apóstolos de acordo com a Bíblia. Se você estudou comigo, se você esteve no estudo anterior, você viu quem poderia ter requisito para ser apóstolos, para fazer parte dos 12 apóstolos. Qual era um dos requisitos? Ter andado com Jesus. A minha pergunta é, enquanto Jesus estava aqui na terra, né? A minha pergunta é, qual desses que se intitulam apóstolos hoje andaram com Jesus na terra? Esses caras devem ter, olha, uns 2000 anos, né? Então, e as pessoas congregam nessas igrejas desses que se intitulam apóstolos. Se a Bíblia diz que não tem mais apóstolos, porque para ser apóstolo precisava ter andado com Jesus, ter visto a ressurreição, ter sido um discípulo de Jesus. Nós precisamos entender isso. E olha, eu lembro quando eu me converti, há uns bons anos atrás. Eu tenho mais de 40 anos de convertida. Mais de 40 anos de convertida, 45 anos, na verdade, de convertida que eu tenho. E logo quando eu me converti, eu não lembro de ter esses títulos de apóstolos, o apóstolo tal. Isso é uma coisa nova. Isso é algo que surgiu agora. Não tinha isso antes. Se você voltar nos anos, no tempo atrás, não existiam pessoas com títulos de apóstolos. Nós só víamos pastores, presbíteros, evangelistas. Nós víamos isso.
mas não tinha na igreja evangélica essas coisas. E eu nunca pensei que ia ter isso. Eu nunca imaginava. Quem é crente bem mais velho, é cristão bem mais velho, como eu há muitos anos convertido, deve lembrar que não tinha isso antes. Isso é uma novidade. Isso é coisa dos últimos dias. Uma vez eu vi um pastor pregando, disse: agora vão inventar daqui a pouco um título chamado semideus, né? Estão inventando apóstolos e outros títulos, e realmente cada vez inventam títulos diferentes que você não vê na igreja de Cristo. Na igreja de Cristo, quando você começa a estudar Atos. E é interessante nós vemos por que nós precisamos tanto estudar Atos e entender. Porque quando nós estudamos o que é correto, nós vemos o que está errado. Aí nós entendemos, discernimos. E o cristão precisa discernir e entender o que está errado. Nós precisamos entender isso. Então nós vemos aqui, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? É o ensinamento da palavra de Deus, da Bíblia, daquilo que eles aprenderam com Jesus, do que eles aprenderam na palavra. Então, é essa doutrina, não era da cabeça daqueles 12 discípulos, que eram os 12 apóstolos agora. Eles perseveravam naquilo que o Senhor Jesus ensinou. Onde você vai aprender o que o Senhor Jesus ensinou? Começa a ler Mateus, nós estudamos Sermão do Monte, nós já estudamos algumas partes do Evangelho. Você ouve o pastor Osmar ensinando, quando você vai no culto, você ouve os ensinamentos, né, da palavra de Deus, o ensinamento dos evangelhos. Então essa é a doutrina dos apóstolos. Então, quem ensina a palavra de Deus precisa conhecer a palavra de Deus. Quem ensina a palavra de Deus precisa estudar teologia. O que é teologia? O estudo de Deus. As pessoas precisam estudar. Muitos dizem: eu não preciso estudar, eu não preciso saber teologia. Esse é o maior erro que existe. Porque se uma pessoa acha que não precisa estudar teologia, a minha pergunta é: por que ela lê a Bíblia? Porque a Bíblia, ela foi traduzida por alguém que estudou muito teologia, que estudou grego, que estudou hebraico, que estudou aramaico, essa pessoa estudou muito para poder traduzir a Bíblia. As pessoas que dizem que não precisam estudar teologia estão cuspindo no prato que estão comendo, porque eles estão desonrando, por exemplo, uma das pessoas que traduziu a Bíblia que nós lemos em português, que é a vida de João Ferreira de Almeida. Procura no YouTube, vai lá procurar quem foi João Ferreira de Almeida. Se você, normalmente a Bíblia que nós lemos está escrito, traduzido, se você for ler no início da tua Bíblia, por João Ferreira de Almeida. Agora nós temos outras Bíblias, a King James, outras Bíblias, mas a Bíblia que nós mais lemos, a Bíblia foi traduzida no português por João Ferreira de Almeida. Então nós precisamos estudar a Bíblia e perseverar no estudo da Bíblia. Essa é a doutrina dos apóstolos. Nós precisamos então estudar a palavra de Deus. E uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja que lê a Bíblia. É uma igreja que ela se preocupa em estudar, em saber o que o texto significa,
mas o verdadeiro estudo da Escritura. Então, a doutrina dos apóstolos é o estudo da palavra de Deus, da Bíblia. Estudar teologia, estudar hermenêutica, nós precisamos estudar a palavra de Deus. E você que está ouvindo, você que vai no culto, você é alguém que quer estudar a Bíblia. E também precisamos ler a Bíblia de maneira simples. Precisamos perseverar no estudo das Escrituras. A minha pergunta é: se você realmente persevera na doutrina dos apóstolos, como a igreja de Atos, você lê a Bíblia todo dia. Aí você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Aquele que realmente faz parte da igreja, ele lê a Bíblia. Mas eu sempre ensino, a Bíblia a gente não lê assim, ó. Senhor, fala comigo hoje. Daí a pessoa abre a Bíblia e lê. Judas foi e enforcou-se. Senhor Jesus, por favor, fala comigo. Disseram que eu tenho que ler a Bíblia. Então, Jesus, me ajuda. Daí você abre a Bíblia. Vai tu e faz o mesmo. Senhor, não estou de brincadeira, Jesus. Eu preciso estudar a Bíblia. Me ajude, vou ler qual é o texto. O que tem de fazer, faz-o depressa. Isso é uma coisa até ridícula. Mas as pessoas fazem isso. Elas não leem a Bíblia. Elas abrem a Bíblia como um livro qualquer. Como um livro de cartomante, ou sei lá o que, um livro de adivinhação. É uma falta de respeito ler a Bíblia assim. Então, quem persevera na doutrina dos apóstolos é alguém que lê a sua Bíblia. Começa em Mateus. Quem nunca leu a Bíblia sempre deve começar pelo Novo Testamento. Começa em Mateus, termina em Apocalipse, depois começa em Gênesis e lê toda a Bíblia. Terminou de ler a Bíblia, sabe o que você faz? Começa de novo. Nós sempre devemos ler a Bíblia de capa a capa, ler e reler, ler e reler. Nós nunca podemos parar de ler a Bíblia. Porque nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, precisamos ler. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, ela persevera no estudo da palavra de Deus, em ler a palavra de Deus, em saber o que a palavra de Deus diz. E por que nós precisamos tanto perseverar nessa doutrina? Por que nós devemos ser a igreja de Atos? A igreja de Jesus é aquela igreja de Atos que continua e que continua. Essa é a igreja de Jesus. Mas por que nós devemos perseverar? Uma das coisas que eu falei para vocês, que é mais importante, é por causa da questão dos últimos dias. Nós precisamos aprender a perseverar na leitura, na palavra de Deus. Essa é a doutrina dos apóstolos. Em ler Mateus, Marcos, Lucas, em ler toda a Bíblia e perseverar nesse ensino por causa dos últimos dias. De todas as heresias que existem por aí. E os últimos dias ia se multiplicar a iniquidade. E nos últimos dias nós íamos ver falsos mestres. E da onde que saem os falsos mestres? Aqueles que ensinam a Bíblia de maneira errada. Você já parou para pensar da onde saem os falsos mestres? Aqueles que são falsos. Uma das coisas que nós frisamos, principalmente eu friso muito, essa questão dos últimos dias, da ação do espírito do engano, dos falsos mestres. Mas você já parou para pensar, de onde é que vêm esses falsos mestres? Quem são esses falsos mestres? Vamos ler lá em 1 de João 2,
19, aqui a própria Bíblia diz da onde saem os falsos mestres. Ela diz que nos últimos dias iríamos ter esses falsos, que em Mateus, quando nós estudamos Mateus no Sermão do Monte, nós vimos o que os falsos mestres fazem. Vai lá, lê o Sermão do Monte, Mateus 7, no capítulo 7 você vai encontrar. Hoje eu vou ensinar da onde saem os falsos mestres, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. 1 de João 2,19. De onde é que eles saem? Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, os falsos mestres, eles saem do meio evangélico. É dali que vão sair os falsos mestres. Os falsos mestres, eles criam as suas igrejas, as suas próprias igrejas, porque o que tem de igreja por aí é impressionante. A pessoa está numa igreja, está bem, numa igreja, daí acontece qualquer probleminha, ela não gosta, ela acha que já sabe alguma coisa, ela se desgosta de alguma coisa, aí ela sai e faz a igreja dela. Gente, é assim que surgem os falsos mestres. Aí eles saem, fazem a igreja deles, acham que sabe, pegam a Bíblia, porque o falso mestre, ele não vai pegar o livro de Allan Kardec. Falso mestre não vai pegar outros livros. O falso mestre, ele vai pegar a Bíblia e vai ensinar a Bíblia e vai dar um tempero novo para a Bíblia. Ele vai trazer algo mais emocionante, mais interessante. Por isso que você sai da tua igreja, onde é que você come o feijão e arroz que te sustenta todo dia, e você vai visitar aquela outra lá interessante, e você olha, ai, mas que bom, que agradável, isso eu não sabia. Meu pastor não dá esse toque para essa palavra. Meu pastor não ensina dessa maneira. Olha, mas olha que revelação que esse pastor teve. Os falsos mestres, eles saem do nosso meio. Eles saem do meio evangélico. Se você for, e no Brasil, Estados Unidos e Estados Unidos é bem parecido, é cheio de falsos mestres. Os que ensinam doutrina da prosperidade, doutrina da autoajuda, doutrina emocional, que vendem as coisas, é impressionante. Deixa eu só te dar um exemplo para você entender o que é falso mestre. Uma vez eu ouvi um corte de uma pregação de um pastorzinho famoso aí, de um falso mestre, que é apóstolo de Santa Catarina. E ele estava ensinando. Escuta só o que ele estava ensinando. Eu ouvi. E ele disse assim, olha, Satanás não conhecia Jesus até Jesus completar 30 anos. Satanás só descobriu quem era Jesus quando Jesus foi batizado aos 30 anos. Até essa idade, Satanás não sabia. Daí ele dizendo, não, Isabel sabia, Maria sabia, José sabia, mas o diabo não sabia. Eu olhei assim e eu pensei, depois eu mandei uma mensagem para alguém que eu disse assim, olha, eu acho que nós vamos ter que contratar um detetive para Satanás, porque Satanás, imagina, ele não sabia quem era Jesus. Pessoal, isso é um falso mestre. Como que alguém que se diz, e esse tem título ainda de apóstolo, se diz que é apóstolo, ensina uma coisa dessas e as pessoas engolem, e as pessoas escutam e nem percebem que uma pessoa que ensina isso
que se diz pastor e apóstolo e diz uma loucura dessas, uma heresia dessas. Como pode? Uma pessoa dessas é um falso mestre. E o que as pessoas fazem? Elas saem das suas igrejas, onde tem um bom feijão e arroz que sustenta, e aonde tem também o leite para aqueles que estão começando, que sustenta, e vão para essas igrejas. Gente, eu li aqui em João, ó, eles saíram do nosso meio. E o versículo 18 diz assim, o anterior do 19 que eu li de João, diz assim, ó: filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Lembram o que eu disse, o que as pessoas fazem, por que tem tantas igrejas por aí? Porque eles estão ou descontentes, ou começam a se achar, tem alguma coisa, eles saem, levam um grupinho junto com eles e formam a sua nova igreja e dão os seus novos nomes para as igrejas. É assim que surgem os falsos mestres. Porque como os cristãos vão ser enganados? Qual é a maneira que um cristão vai ser enganado se ele vai para a igreja? É dentro de uma outra igreja. Muito simples. Como eu disse, ele sai da sua igreja, onde é que o pastor, ele cansa do seu pastor ensinar a Bíblia, porque o seu pastor pega a Bíblia, abre a Bíblia, ensina a Bíblia de maneira correta. Aí ele olha, cansei. Aí apareceu uma nova igreja interessante ali, que surgiu coisas novas, e ele vai lá, ai, que bonito, que interessante, eu não pensei que Satanás mesmo não conhecia Jesus até Jesus completar 30 anos. As pessoas não raciocinam mais, as pessoas não pensam mais, as pessoas não leem mais a Bíblia, as pessoas não estudam mais a palavra de Deus e vão para outras igrejas e é muito fácil ser enganado. Muito fácil ser enganado. E isso a Bíblia diz que ia acontecer exatamente isso. Então, se você é uma pessoa que persevera na igreja onde você está, fica firme. Se o teu pastor é aquele do feijão, do arroz, da Bíblia, ele pega a Bíblia, ensina a Bíblia, abre a Bíblia e diz, vamos aprender a Bíblia, irmãos, vamos ler a Bíblia, irmãos. Fica com esse pastor. Não vai com aquele que tem novidade, algo emocional e algo que alisa teu ego e o teu emocional. Nós precisamos conhecer muito bem e nos firmar no verdadeiro e conhecer o que é verdadeiro, conhecer a doutrina dos apóstolos que os cristãos perseveravam para não cair no falso, para não cair nessas igrejas que se intitulam igrejas, mas são cheias de falsos mestres. E uma das coisas que eu expliquei para você é, por exemplo, não existe mais apóstolos hoje. E tem outra coisa também muito bíblica e muito séria. Não existe pastoras. Por que as mulheres se intitulam pastoras? Não tem pastoras biblicamente falando. Você vai ler a Bíblia, você não vai ver nenhuma pastora, você vai ver diaconisa. Mas você não vai ver pastora. Não adianta dizer, ai, minha pastora é uma bênção. Pode ser uma bênção, mas não é bíblico. E se não é da Bíblia, não é certo. Se você diz que está andando na Bíblia, à luz da palavra de Deus, então leia a palavra de Deus. Porque nós estamos realmente nos últimos dias. E a própria palavra diz que Satanás ia se transformar em quê? Anjo de luz. Para enganar, se possível,
os escolhidos, um anjo de luz. Então ele vai entrar nas igrejas, fazer novas igrejas com nome de evangélicos. E as pessoas vão ir lá. Por que elas vão lá? Porque elas vão se sentir bem. Porque elas vão ter uma experiência boa. Porque elas vão ter algo que emociona. Ah, mas como eu me sinto bem lá? Eu sempre brinco. Tu quer se sentir bem mesmo? Ter uma experiência assim boa, de sensação agradável? Vai fumar 2 pedras de crack. Pedrinha de crack dá uma sensação de bem-estar impressionante. Conduz à morte. Cuidado aonde você vai. Tem uma canção muito antiga. Cuidado, boquinho que fala, cuidado, pezinho aonde pisa. Eu tô dando risada, mas a coisa é séria. Eu choro muito. Quando eu oro assim, quando eu vou estudar, porque eu gosto de ensinar a Bíblia, como eu disse, eu sou professora, eu choro muito. Por causa das coisas que estão acontecendo. Que eu não via isso no início da minha conversão. E olha, gente, quando eu me converti, eu fui muitos anos na Assembleia de Deus. Eu sou da época do pastor Germano Zucchi, onde a palavra de Deus era séria e não existia as coisas que existem agora. Agora sou luterana porque eu casei com um pastor luterano. E a mulher que acompanha o marido não é o marido que acompanha o homem, o marido que acompanha a mulher, biblicamente falando. É a esposa que vai acompanhar o seu marido. E nós vemos muito marido abrindo mão e acompanhando as suas esposas. Antibíblico. Na palavra de Deus ensina como deve ser. Então eu choro e eu fico triste quando eu ensino, quando eu dou aula sobre essas coisas, esse estudo bíblico, quando eu estava estudando aqui como perseveravam, como eram os novos convertidos à igreja, no meu coração, olha, passei uns 2 dias tremendo, orando e chorando e dizia, Senhor, como tua palavra é séria. E me dá sabedoria para ministrar para as pessoas pararem de serem ovelhas errantes, sem redil, saem do seu pastoreio e ficam procurando outros lugares. Isso é muito perigoso. Nós não vemos isso em Atos. Nós vemos eles perseverando na doutrina dos apóstolos. Nós vemos eles também aqui, que eles perseveravam na oração. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Nós vemos que eles se reuniam para orar. Eles perseveravam em oração. E nós vemos um exemplo de oração perseverante. Quando começou a primeira perseguição, e eles oraram, né, quando eles foram ameaçados, e tremeu o lugar onde eles estavam. Mas qual era a oração deles? Senhor, olha para as ameaças. Quanto a nós queremos continuar pregando o Evangelho, fazendo a tua obra. Vai conosco, nós queremos perseverança para pregar o Evangelho. Era essa a oração dele. Então, na igreja de Atos, se você faz parte da igreja de Jesus, você ora. Você ora na tua casa e você ora com os irmãos. Toda igreja, toda denominação tem sua reunião de oração. Nós temos a nossa reunião de oração terça de tarde, segunda tarde, aliás, as mulheres oram, e na sexta noite os homens oram. Fora quando fazemos vigílias e tempos de oração, mas a igreja de Atos, ela ora na sua casa e ela ora junto com os irmãos. Então, ela persevera em oração. Essa é uma igreja cheia do Espírito Santo, essa é a igreja de Atos. E uma igreja também de Atos que nós vemos aqui, na comunhão e no partir do pão.
é uma igreja que tem prazer em estar junto. A igreja de Jesus são pessoas que estão juntas, elas estão juntas, elas gostam de estar juntas no culto, elas gostam de estar juntas em comunhão, elas se reúnem para estar juntas, elas fazem eventos para estar juntas. Por que as igrejas fazem eventos? Porque elas gostam de estar juntas, elas gostam de comunhão. É próprio do cristão fazer coisas, tem um almoço, tem isso, tem um chá, tem uma janta. As pessoas gostam, porque isso é bíblico. Isso é bíblico, tá aqui, as pessoas, elas gostam de estar junto, elas perseveram, elas têm alegria de estar junto. Aqui está um argumento para aqueles que dizem, eu não vou em igreja, eu prefiro estar sozinho. A igreja de Cristo, as pessoas estão juntas. Porque muitas pessoas, elas querem ficar sozinhas porque elas ficaram machucadas, aconteceram algumas coisas e aí elas se retraem. Só que em vez de elas procurar cura e na palavra para continuar junto com os irmãos, elas se retraem. Elas saem, elas ficam sozinhas. Mas a verdadeira igreja de Jesus, as pessoas estão em comunhão. As pessoas, elas ficam juntas. É difícil às vezes ficar junto? Claro que é difícil. É tudo pecador. As pessoas vão ter problema. Mas o que acontece? O perdão. Nós devemos conversar, nós devemos perdoar, nós devemos estar juntos uns com os outros e colocar as coisas e exercitar o perdão. E o perdão nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus. E nós vemos interessante, olha, quando o Senhor Jesus chamou os seus 12, tinha quando Jesus foi preso, todos fugiram. Todos. Deixaram nosso Senhor sozinho. E um que foi atrás meio assim, negou o nosso Senhor 3 vezes. Aí Jesus chamou ele depois, que ele ressuscitou e perguntou, Pedro, tu me amas? O que Pedro disse? Sim, Senhor, eu te amo. Se o nosso Senhor, com as coisas que os seus amados discípulos fizeram, olhou e perdoou e esteve junto com eles, por que nós não podemos conversar e estar junto com os nossos irmãos e exercitar o perdão? A igreja de Jesus é um lugar de comunhão e de exercitar o perdão. Eles estavam juntos, eles tinham comunhão. E uma igreja, como nós vemos aqui em Atos, outra coisa assim, impressionante. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mas aconteciam milagres sobrenaturais. Aconteciam coisas impressionantes. Então, na igreja, quando nós estamos juntos, nós vemos milagres acontecer. Às vezes eu conto alguns testemunhos aqui de milagres que aconteceram, de coisas que marcaram, de pessoas que foram curadas, que jovens que foram tiradas da morte, né, que Deus operou. Deus opera milagres. Não é aqueles milagres assim, quem tem um caroço hoje, eu vou curar o caroço. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do mover de Deus, do agir do Espírito Santo de Deus, do sobrenatural de Deus mesmo, dos milagres, aqueles que Deus quer fazer. Porque nem todos vão ser curados. Tem pessoas, como eu digo, a palavra de Deus, o ensino da palavra, ele é bem real. Tem pessoas que vão ter enfermidades, mas tem pessoas que vão ser curadas e vão acontecer milagres. E os milagres acontecem no meio do povo de Deus. Mas não é aquelas coisas que a gente vê aí a granel, de profetadas e dessas coisas a granel. Não é dessa maneira. Cuidado. Cuidado aonde você vai. Cuidado para você não ser enganado
Estuda a palavra de Deus. Lembrando, o falso vai sair do meio do verdadeiro. O falso, ele vai imitar o verdadeiro. E o pastor falso, ele vai abrir a Bíblia e distorcer e dar um novo tempero da Bíblia. Cuida aonde você vai. Não se afaste da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Não pense que porque o lugar que tu tá é interessante, é agradável, é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Procure na palavra. E tenha algo que nós vemos aqui, ó, em cada alma havia temor. Tenha temor de Deus. Havia temor. A palavra era pregada com seriedade. As coisas aconteciam com seriedade. E tem que haver reverência. Se tem algo que nós não vemos mais hoje em dia, é algo assim que dói meu coração. A falta de reverência para com as coisas de Deus. E a Bíblia diz que na igreja de Atos, em cada alma havia temor. Então a palavra de Deus deve ser levada a sério. O culto deve ser levado a sério. A leitura da palavra de Deus deve ser levada a sério. A pregação do evangelho deve ser levada a sério. A oração, deve haver temor, respeito, reverência. Isso é a igreja de Atos. Essa é a igreja do Senhor Jesus. É assim que está escrito. Essa é a palavra de Deus. Então, procura ler a palavra e estudar e examinar as Escrituras. Examinai as Escrituras, pois julgais ter nela a vida eterna. Lembra, nós estamos nos últimos dias. Os falsos mestres vão sair do nosso meio. Cuida aonde você vai. Dobra o teu joelho e busca a presença de Deus. E diz: Senhor, fala comigo. Se você é um verdadeiro cristão, se você faz parte, é continuidade dessa igreja de Atos, você vai buscar o Senhor. Vai analisar as Escrituras e pensar em todas essas coisas que nós temos ensinado nas lives, nos cultos. E anda com Deus. Busca a presença de Deus. E nós vemos aqui, ó, por último, ó, que enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quem salva não são homens. Quem salva é Deus. A obra da salvação não tem nada em nós, é Deus que nos salva. A obra da salvação está fora de nós, porque é o Senhor, Ele que nos salva, porque a Bíblia diz qual é a nossa posição, mortos em nossos delitos e pecados. Por isso que nós precisamos nascer de novo, nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Então é o Senhor quem acrescenta, é o Senhor quem dá vida, é o Senhor quem salva. E a igreja de Jesus é composta de pessoas que são salvas, que são resgatadas, tiradas lá do mundo, e o Senhor traz. Santos são aqueles que são tirados, separados e colocados para dentro, para a igreja. Esses são os santos. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Essa é a igreja de Atos. É a igreja que eu quero muito que você faça parte. É a igreja que nós devemos fazer parte. Mas vamos estudar a palavra, buscar na palavra, meditar na palavra e examinar para ver se estamos no verdadeiro. A Bíblia fala isso. Examine-se. Examine-se, vê se você está no verdadeiro. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia.
E aquele que cai no erro, e se você por acaso está em algum lugar que você está olhando e não fecha com isso que diz as Escrituras, busca o Senhor, ora ao Senhor. O Senhor vai te conduzir. O Senhor vai te conduzir. Amém? Vamos agora orar. Qual é o teu propósito de oração? Talvez hoje o estudo tenha sido um pouquinho difícil, talvez você tenha sido confrontado em algumas coisas, mas agora é o tempo de nós buscarmos ao Senhor. Examina aquilo que você aprendeu, mas vamos orar, buscar ao Senhor, colocar a nossa vida. Qual é o teu propósito de oração? Qual é a situação que você está orando? Vamos colocar agora na presença de Deus? Amém. Pai, nós estudamos a Tua palavra. Às vezes é um pouco difícil, às vezes são palavras duras que nós temos que nos examinar. Mas muito obrigado, Senhor, porque Tu corriges o filho a quem ama. Obrigado pelo ensino da Tua palavra. Meu Senhor, e agora quero colocar diante de Ti cada pedido, cada propósito de oração. Senhor, que a Tua mão de poder, de bondade, de graça passe na vida dessa pessoa, Senhor, curando, restaurando, abençoando, Senhor, fazendo milagres, Senhor. Estende a Tua mão, Pai, e abençoa. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar, te fortalecer e até o próximo estudo, em nome de Jesus.